Webuild 2, esse gimbal é muito ruim ou ele é apenas muito injustiçado? E ele ainda vale a pena em 2023? É isso que você vai saber aqui nesse vídeo. Lançado em 2021, o Webuild 2 ele não foi um gimbal tão bem aceito aqui pela comunidade BR, tanto que você não consegue achar tantos reviews aí no YouTube referente a esse equipamento. A questão é, isso se deve ao fato dele ser bem ruim ou qualquer outra coisa? Bom, na minha opinião, ele sofreu um grande preconceito, porque esse gimbal aqui foi um dos melhores gimbals que eu já usei e pude testar. Mas não quer dizer que ele também é o melhor. Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre as vantagens e as suas desvantagens. Para você que está pensando em adquirir um, mas ainda não achou muito conteúdo aqui BR, então esse vídeo aqui é exatamente para você que está procurando, mas ainda está com dúvida se vai investir nele ou em algum outro gimbal da categoria, né? Gimbal. Bom, o Webuild 2, ele é um gimbal muito robusto. Ele é um gimbal muito bonito também, tá? Ele passa uma confiabilidade muito grande. Só de fato de você manusear ele e pegar nele, você sente que ele é um gimbal bem firme, um gimbal que te passa uma confiança aí para você operar, tá? Então ele é um gimbal que eu gosto bastante. Ele não é o meu primeiro gimbal, tá? Eu já tive um MG Lite da Feiltech e também já tive um Webuild S. E esse aqui é meu terceiro gimbal, mas eu já tive o prazer de estar operando outros gimbals aí além desse. Mas por que eu escolhi esse gimbal aí para estar me acompanhando em 2022/23, né, que começou agora? Um dos fatores foi que ele é um ótimo custo-benefício na sua categoria de gimbal. Ele não é um gimbal tão de entrada quanto o Webuild S, tá? Ele tá uma categoria acima ali do Webuild S e também não é nenhum gimbal top de linha aí, mas ele é um intermediário aí. Então ele é um intermediário aí que vai atender grande parte aí do público BR aí, principalmente quem é iniciante para intermediário aí. E até profissionais, porque acaba que o gimbal, a maioria dos gimbals eles fazem a mesma coisa, né? Muda pouca coisa referente de um para o outro. E qual que seriam as diferenças desse gimbal aqui referente a outros gimbals? Ele conta com 7 modos, sendo eles o Pan Follow, onde você consegue mexer com o pan, né, que já fala que é a panorâmica ali, o Lock, onde ele trava na posição que você colocar e aí ele fica apenas naquela posição ali. Você pode mexer o gimbal, que ele vai sempre continuar naquela posição que você colocar o gimbal. O Follow Mode, onde ele vai mexer tanto o pan, tanto o tilt, que eu preferencialmente gosto muito de usar essa função, principalmente quando eu vou fazer alguns casamentos, porque esse modo me facilita bastante fazer alguns movimentos criativos. Ele também conta com o modo POV, onde você pode mexer ele tanto em pan, tanto em tilt e também com os motores ali. Então você consegue fazer mais movimentos diferentes, como por exemplo virar a câmera assim e filmar alguma coisa na vertical também, que isso é bem legal. Então você consegue fazer muitos movimentos criativos com o modo POV. É um modo muito legal também, que eu gosto de usar bastante também em alguns pontos específicos. Ele também conta com o modo retrato, tá? Que é onde ele vira a câmera na vertical e aí você consegue fazer algumas coisas aí com o modo vertical. Como agora as pessoas gravam muito conteúdo na vertical, esse modo é muito interessante. Mas eu confesso para você que eu prefiro, quando eu for usar ele no modo vertical, né, que é o modo retrato, eu prefiro colocar em modo POV, porque a posição que eu vou usar ele, para mim, é mais confortável. Porque no modo vertical você consegue filmar ele assim, você só usa ele assim, ó. Mas no modo POV, qualquer mexidinha que você dá, você muda o horizonte ali. Então você tem que ficar muito esperto caso você vá filmar dessa forma. Mas ele tem esse modo retrato aqui que vai te ajudar bastante para você que gosta de filmar muitas coisas na vertical, como tem muito conteúdo que é gravado diretamente para o Instagram, né? E ele também conta com o modo Go, onde o motor dele, o joystick, fica bem mais ágil para você fazer alguns trabalhos. Então é só você clicar lá e já colocar no modo Go. E por último, ele conta com o modo Vortex, onde a câmera vira também e aí você consegue fazer aquele movimento circular, que também é um movimento bem bacana para você fazer em alguns trabalhos criativos aí. De maneira geral, ele não vem com nada novo referente aos modos de outros gimbals também, a não ser o retrato, né, que esse modo já foi lançado aí antes mesmo de alguns outros gimbals aí do mercado, como por exemplo o Scorpio C, né, que veio bem depois com esse modo, e esse aqui já vinha com o modo retrato.
Então, mas se for comparar hoje em dia, essas funções aí são bem parecidas com outros gimbals concorrentes aí, como que eu citei, e como outros aí também, como os da DJI e entre outros. Ele é bem interessante também que ele tem a possibilidade de você olhar se ele está calibrado ou não, então isso é bem interessante. Depois que você faz a calibragem, você consegue ver aqui no LCD se ele está calibrado. Outra vantagem também, né, já que eu falei do LCD, é que ele tem um LCD que é bem interessante também, aqui para você ver, e que outros gimbals aí já não tem. Então você consegue fazer muita coisa com o LCD. Já ele é touch, tá? É um LCD touch muito legal também, bem interessante e serve para diversas coisas aí. Tanto que você pode monitorar a câmera aí também, usar ele como monitor externo aí na câmera, se você tiver um transmissor da Zion também para você acoplar nele aqui. E aí você consegue usar ele como monitor externo, isso é bem interessante também. Esse gimbal, ele te possibilita fazer time-lapse e motion-lapse também. Então, caso você precise, ele tem essa função também que é bem interessante. Ele também conta com uma função que é bem interessante também, que é a função de autocalibragem aí. Caso você faça a sua calibragem e aí você não consiga balancear exatamente da forma certa, você pode acionar a autocalibragem aí, que ele vai te ajudar a calibrar os motores da forma certa para o equipamento que você colocou aí, de acordo com o peso do equipamento. Então isso é bem interessante, mas como eu falei também é até bem parecido com outros gimbals da categoria que já vem com essa função também. E aí, levando isso em conta, você também consegue com esse gimbal calibrar a força dos motores, tanto em baixa, quanto média, quanto alta. Então você consegue calibrar o joystick nessa velocidade, calibrar outras partes aqui do motor também nessa calibragem, baixa, média e alta, tanto o motor pan, tanto o motor tilt. Então você consegue customizar ele da forma que você precisa para os seus trabalhos. Isso é bem interessante. Então esse gimbal ele vem com diversas vantagens para você que está procurando um gimbal aí, como eu falei, um gimbal bem robusto, um gimbal confiável para você fazer seus trabalhos. E qual que é o diferencial dele referente a outros gimbals do mercado, se fosse para você escolher? Um dos diferenciais que eu poderia citar aqui, que eu acho que pode ser que você leve em conta quando você for comprar, é o LCD que eu falei aqui. Porque outros gimbals do mercado eles não trazem um monitor LCD para você fazer esse monitoramento aí, caso você precise. Na minha opinião, não é algo que seria definitivo aí para mim escolher ele ou não, seria decisivo para mim escolher ele ou não, mas ele tem essa função aí, até mesmo porque para você usar ele como monitor, como eu falei, você tem que ter um transmissor dele da Zion externo, e aí você teria que comprar ele com um kit com transmissor, mas aí ele se torna um pouco mais caro. Ele vem com um kit bem bacana de cabos aí, onde você pode estar comunicando ele com a câmera, tá? Para você fazer algumas funções, como por exemplo, colocar ele na câmera aqui com os cabos, e aí você consegue tanto dar REC quanto mexer no foco da câmera usando aí esses botões quando você conecta ele à câmera. Então isso é bem legal também. Aqui na parte frontal dele você pode ver que ele tem um gatilho, tá? Onde você apertando ele 3 vezes ele vira para você, tá? O chamado modo vlog ou modo selfie, que é bem legal. E aí você aperta 3 vezes de novo e ele volta para o modo normal dele também. E outra coisa interessante que você pode estar fazendo quando estiver fazendo algum trabalho, é caso você perca o eixo, né? Você pode apertar 2 vezes e aí ele volta para o modo inicial dele quando ele começou aí, quando você ligou ele. Isso é bem interessante também para você reiniciar uma gravação que você tenha começado. Então eu acho bem interessante. E aí outra função também muito legal é que quando você aperta o gatilho e segura, você aciona o modo POV para você fazer uns movimentos diferentes aí bem rápido. Então é quase que fosse um atalho bem legal aí que você pode estar usando. Outra coisa também que é legal de se destacar nele é o joystick, a posição do joystick. Ele se encontra com o joystick mais embaixo, onde você tem a pegada dele aqui e você pode mexer já o joystick com o seu dedão aqui. Então essa parte onde eles colocaram o joystick eu achei muito interessante também. E aí você consegue fazer diversas coisas aí só usando o joystick. Algumas pessoas gostam e outras pessoas não gostam desse joystick nessa posição. Eu pessoalmente gostei bastante
desse joystick aqui nessa posição. Ele vem com esse tripé, onde ele vem só com um dos tripés, né? Só que como eu tinha já o tripé do EBUS, eu acabei usando aqui nesse daqui, porque é bem melhor, né? Aumenta a pegada e isso é bem interessante. Mas caso você compre e não queira comprar outro tripé, você pode só estar usando aí. Aí você troca daqui para cá ou de cá para cá, depende muito para o tipo de cena que você vai fazer. Caso você queira fazer uma cena mais baixa, passa daqui para cima e aí você consegue fazer cenas mais baixas aqui com o gimbal. Então esse gimbal aqui é bem interessante também, tá? Como eu falei, ele é um gimbal bem bacana. Ah, Matheus, mas quanto de peso ele suporta? Esse equipamento aqui, ele suporta até 3,3 kg, tá? Segundo a fabricante. Então, caso você queira trabalhar, colocar alguns equipamentos mais pesados, ele vai aguentar tranquilamente, tá bom? É claro que você não vai colocar uma câmera de cinema aqui, mas você pode colocar já câmeras mais pesadas, como uma 5D, uma 7.4, com umas lentes um pouco mais pesadas também, que tenho certeza que você vai conseguir fazer seus trabalhos mais tranquilo. E quais são os pontos negativos aí desse gimbal? Bom, na minha opinião, um dos maiores pontos negativos que ele tem é o fato dele não ter a bateria removível, onde você pode trocar a bateria quando você quiser, ou seja, você vai ficar limitado a uma bateria interna que ele possui. Ah, mas a duração dele é grande? Infelizmente também não é. A duração de bateria dele é em torno de 8 a 9 horas, tá? Ligados diretos aí. Essa quantidade de hora aí, ela vai servir para 90% aí do público que usa ele, mas eu não acho tão interessante você ter essa bateria interna com essa quantidade de duração, até mesmo porque muitas das vezes você vai fazer um job externo aí que vai durar um pouco mais, ou você vai fazer algum trabalho aí que você não consegue botar ele na tomada. Então, para quem precisa de muitas horas aí de gimbal, eu acho que ele não é tão interessante aí, apesar que ele carrega muito rápido aí, a velocidade dele de carregamento é muito boa, tá? Então, isso aqui é um ponto que eu acho bem negativo. O EBUS já tem essas baterias removíveis que você pode carregar ou trocar por outras, então esse é um dos pontos que para mim ele se torna negativo. Outro ponto negativo que para mim também é negativo e positivo ao mesmo tempo é o design. Como eu falei, algumas pessoas não podem gostar do botão aqui do joystick bem aqui embaixo. Então essa parte do design aí pode ser que eles pecaram, mas para mim é um ponto positivo. Outro ponto negativo aí também que eu achei nesse gimbal foi o seguinte: o EBUS, que é meu gimbal antecessor, e eu fiquei mal acostumado, ele já tinha essa sapata rápida aqui, onde você pode desacoplar só uma parte dela, então você consegue já acoplar em algum outro dispositivo, como tripés padrão Manfrotto, né? E voltar novamente para a sapata original. Por quê? Ele vem com a sapata interna aqui, que eu acabei que não sei o nome disso aqui, é a sapata, né? E aí ele vem com a outra sapata, que é a sapata real, que você acopla nele. Que aí é essa sapata aqui. Você pega aqui, é esse sapato aqui, tá vendo? Esse aqui é a sapata padrão do EBUS, que é muito legal, porque você consegue ter esse gatilho aqui, esse engate rápido, que é bem legal. E já na sapata original do EBU 2, ele já não vem com isso. É só a sapata inteira assim para você trabalhar. Então, caso eu queira fazer algo mais rápido, eu não vou conseguir, porque eu tenho que depois tirar, colocar a sapata em outro tripé e depois eu tenho que calibrar novamente. Não calibrar novamente, mas eu tenho que voltar ele para cá e aí eu vou perder aquele tempo de saber qual era o calibragem ideal que estava aqui, né? Com o tempo a gente vai se acostumando e aí a gente sabe exatamente qual que era o lugar exato que ele estava, mas isso é algo que em algum job que você precisa de mais agilidade, isso vai atrapalhar você bastante. Então eu considero isso um ponto negativo, já que a marca me acostumou mal, assim, podemos dizer, né? Mas de maneira geral eu considero que esse gimbal ele tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Então, com certeza, ele é um gimbal que eu compraria ele novamente em 2023. Ah, Matheus, mas você não compraria o EBU 3, que ele vem com mais funções? Cara, sinceramente, eu não compraria o EBU 3 pelo simples fato do design dele ser um design muito feio. Eu achei o design dele muito feio, com aquela manopla coloca o pulso, mas eu devo confessar que ele vem com algumas funções bem bacanas aí também,
como por exemplo a luz de LED, né? O microfone, então já salva aí muito melhor que o microfone da câmera, então esse é um ponto positivo. Eu não comparei só pelo design, mas eu confesso que ele vem com muitas coisas interessantes aí. E aí você pode estar tendo a opção também de estar adquirindo o combo mais completo, que já vem com follow focus, que vem com a bag de transporte, vem com o transmissor também. É um combo bem completo mesmo, vem com um handle extra, né? É um handle bem bacana aí para você que tá querendo um segundo handle aqui, uma segunda pegada, que é bem interessante também. E como eu falei, esse gimbal aí já é um gimbal mais intermediário, tá? Então ele é um gimbal que suporta pesos maiores, então ele vai te dar uma vantagem bem bacana aí na questão de durabilidade. Mas caso você queira investir um pouco menos em outro gimbal, eu te indicaria comprar ou o EBS ou o Scorpio C da Feiltech, que são gimbals muito bons também, tá? E que já vai te atender perfeitamente. Só que são gimbals um pouco mais abaixo, tá bom? Que eles cumprem o que prometem também. São gimbals muito bons aí, só que são mais gimbals de entrada aí para você que está iniciando. Mas são gimbals bem legal também, que eu acho que vale a pena muito você estar investindo, caso você queira investir um pouco menos em um gimbal, tá? E principalmente se for o seu primeiro gimbal. E aí, como eu falei, eles são gimbals mais de entrada, mas são gimbals muito bons também. E aí, caso você queira que eu faça uma seleção aqui para você de gimbals para você investir como seu primeiro gimbal, eu posso estar trazendo em um próximo vídeo aí. Basta apenas você comentar aí embaixo, que com certeza eu vou ter o prazer aí de ler e saber se vocês vão estar querendo ou não, tá, que eu traga um vídeo referente a isso. E por isso que é importante você estar deixando seu comentário e estar deixando seu like, porque assim eu consigo entender se você gostou desse conteúdo aqui e se eu posso trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. Então deixa seu like aí, que não custa nada e me ajuda bastante se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal, que como eu falei, estou trazendo muito conteúdo bem bacana aí e tenho certeza que vai ajudar você, porque o intuito desse canal é esse, é ajudar você que está procurando equipamento, tá procurando conhecimento aí, né? Então é bem interessante a gente transmitir um pouco do conhecimento que a gente tem. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e te espero no próximo vídeo.